3. Companheiros, estamos de volta agora para tratarmos do programa, na verdade, que é um programa de reforma das universidades brasileiras, que foi denominado pelo ex-ministro Weintraub de Futurice. E é uma lei é uma lei de 2018, número 3076. Portanto, até que alguém, né, e eu duvido que seja neste governo, alguém observe isso aí e simplesmente elimine essa lei, as universidades vão ter que se adaptar a esse chamado Futurice. O nome Futurice é bastante significativo. Aponta para um novo futuro das universidades brasileiras. Esse programa, quando nós o analisamos com muita atenção, ele apresenta 4 grandes eixos. O primeiro eixo é o eixo de empreendedorismo. E o que significa isso? Significa que eles querem que a universidade seja empreendedora. A Marilena Chaui, a esse respeito, ela é contundente. Ela diz que essas pressões neoliberais retiram da universidade o seu caráter de instituição social para transformá-la numa organização social. E como organização social, ela não vai ter diferença nenhuma de uma montadora de automóveis, de uma fábrica de refrigerantes, ou seja lá, fábrica do que for. Ela precisa empreender. E empreender em que sentido? Primeiro, numa grande pressão sobre os pesquisadores para que eles se tornem criativos, cada vez mais criativos. Não em busca de conhecimento. Conhecimento conhecimento puro. Na verdade, o conhecimento tem que ser sempre um conhecimento aplicado, um conhecimento que se traduza em produtos imediatamente vendáveis. Outro elemento desse empreendedorismo é a captação de recursos. O Futurice abre a possibilidade para as universidades captarem recurso onde houver. Esse recurso pode vir de uma grande empresa nacional, mas também pode vir de uma grande empresa multinacional, de uma grande empresa estrangeira, né? Não há escrúpulo. Portanto, bem ao modo neoliberal, né, de liquidação das fronteiras dos Estados nacionais em nome de uma globalização, a expectativa é que transite num campus ou nos campi brasileiros a iniciativa privada com a melhor tranquilidade. Mais ainda, não só a captação de recursos, mas parcerias. Então, nada vai impedir que uma universidade tipo a UERJ faça uma parceria com uma instituição privada. Vamos imaginar que faça com a Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda. A UERJ, inclusive, pode ceder os seus espaços, os seus laboratórios, com financiamento da Companhia Siderúrgica Nacional, para realizar pesquisa de ponta. Interessante, o Futurice não fala quem vai ficar com a patente. Em princípio, os pesquisadores das universidades, nessas parcerias, trabalham para a iniciativa privada, que se tornará a proprietária das patentes dos produtos, por acaso, descobertos, inventados e etc. Um segundo eixo é muito interessante. É um eixo que pressiona a internacionalização das universidades. Querem que nós, professores das universidades, estabeleçamos, né, processos de mobilidade acadêmica em todas as direções do planeta. Na pós-graduação, por exemplo, a CAPES, né, tem pressionado incrivelmente a que os programas se internacionalizem por meio de um programa próprio, chamado CAPES Print. Hoje em dia, um professor ele não pode, como se fazia antigamente, né, combinar com o seu doutorado, o seu doutorando, para que ele busque
um aprofundamento estrangeiro. Agora, não. Agora, isso tem fluxos, né? Isso tem metas extremamente estabelecidas pela CAPES para que cada programa possa cumprir e receber proporcionalmente a sua participação nesse CAPES Print. Um terceiro eixo é o eixo da pesquisa. Como a gente já falou assim, muito rapidamente, as universidades devem ser universidades de pesquisa, cada vez mais universidade de pesquisa. Mas, atenção, pesquisas que possam gerar lucro para a universidade, pesquisas que possam ser vendidas no mercado competitivo. O último eixo é o eixo da inovação. A palavra da moda é inovar. E tanto a pesquisa quanto a inovação podem ser realizadas com parcerias privadas. Não há nenhum problema aí. Com isso, as características desse programa, do Futurice, são basicamente 3. Abertura das universidades ao setor privado. Elas se abrem, na verdade, inescrupulosamente. Uma segunda característica é o compartilhamento de instalações. Eu acredito que, quando pensaram nisso, foi por conta da pressão que nós, cientistas, nós, pesquisadores, fazemos no sentido da melhoria das nossas condições. Então, nesse sentido de compartilhamento, a universidade pode deslocar os seus cientistas, os seus pesquisadores, para dentro de uma empresa, dentro do seu laboratório, com as condições objetivas que aquela empresa oferece. Eles desenvolvem a pesquisa, já vimos que a patente fica, né, com a empresa privada, e a universidade cada vez mais sucateada. Não há mais a preocupação de atualizar, de remodelar, de modernizar, porque, sob qualquer pressão, vamos migrar para a iniciativa privada. A outra característica são os fundos patrimoniais. Cada universidade deve organizar-se, né, economicamente e ter um fundo constituído pelo seu patrimônio. Esses fundos patrimoniais, em alguns casos, e a gente está vendo isso na Europa, por exemplo, eles se tornam os mantenedores da instituição. Tanto que as universidades em Portugal, isso é muito claro, inclusive com a terminologia que nós podemos dominar, né? Acima da reitoria existe um senado, que é basicamente composto de professores e empresários, e esse senado é ele que determina a política, as metas da universidade ao longo de um ano. Veja, o mercado entra na universidade em Portugal, diretamente por meio do Senado, estabelece o seu programa de trabalho e todos os segmentos da universidade, todos os seus departamentos, devem cumprir aquilo que está determinado pelo mercado. Essa é a condição de financiamento. Se abre também a doações. A gente sabe, diferentemente dos Estados Unidos, que as nossas instituições sociais não recebem com facilidade, com fluxo enorme e veloz, como nos Estados Unidos, doações de milionários, de grandes empresas, disso ou daquilo. Agora, se abre. Nos Estados Unidos, os grandes doadores, eles têm passe livre para os seus filhos nas universidades que eles patrocinam. Então, imaginemos uma universidade Harvard, em que um grande financiador vai matricular o seu filho ali. Ele terá as melhores instalações ao longo da sua formação para se instalar dentro de Harvard. Ele terá, enfim, toda uma proteção que o dinheiro, né, que ele investiu vai lhe garantir. Então, isso é uma coisa que muita gente diz: poxa, por que as universidades brasileiras não recebem doação? Claro, o doador ele tem interesses atrás da sua doação. Ele está interessado que a universidade siga uma trilha, de repente, que ele determina. E com essas características, a gente está vendo, né, como é que são claras as intenções de privatização.
Isso é novidade aqui para nós. Isso é uma coisa que vem com o aprofundamento das doutrinas neoliberais de gestão da sociedade, né? Minimiza-se o Estado, por um lado, e cada vez mais o mercado se torna central nas nossas vidas. Eu gosto de falar isso quando eu me refiro a esse ponto, a centralidade do mercado, que quando ele é central na vida de uma sociedade, as vidas importam pouco. Então, o fato de Carrefour ou que outra loja seja, né, matar um cidadão por asfixia, como a gente viu lá em Porto Alegre, isso interessa muito pouco para o Carrefour. As suas ações nem oscilaram no mercado, não oscilaram para baixo no mercado de ações. Pelo contrário, houve alguns pontos, né, percentuais de aumento das ações do Carrefour. Por quê? Porque o que importa é o mercado. O mercado não pode ser atrapalhado. Um cidadão não pode chegar lá e gritar com um caixa, diminuir o fluxo de vendas, etc. Nós, sociedade brasileira, estamos errando nesse ponto. O que deve ser central na nossa vida é o ser humano. Devemos trabalhar para a felicidade dele no território brasileiro. Não tem sentido usar o território brasileiro para satisfação de interesses mercadológicos. O Brasil é a nossa mãe grande, nossa pátria mãe, né? É para nós, para o nosso viver, né? Para as coisas que a gente gosta, etc, etc. Então, nós precisamos de pensar, né, Galdês? Precisamos pensar e lutar para tirar essa centralidade do mercado. Sim. Eu queria fazer uma pequena observação. Eu acho que você está colocando todos os elementos, né? Mas, digamos, na visão crítica, por exemplo, como o Roberto Ler coloca, né, que você está trazendo, a palavra que está em síntese daquilo que você diz é frature-se. Eu queria apenas fazer uma ligação, uma ligação com aquilo que o Roberto estava colocando do ponto de vista da ciência. Isto é, nós fomos vindo, né, num processo em que agora a classe dominante brasileira ela, digamos, ela renuncia à universidade ou ela abre mão da universidade como um elemento estratégico de produção de ciência e tecnologia para a sociedade. Ou seja, para focar numa sociedade, como você disse, para focar no mercado. Qual é a consequência disso? Nós seremos dependentes daqueles grupos exatamente do capital mundial que tem mais força para patentear, etc, etc. Então, diria que um dos últimos redutos em termos daquilo que os nossos grandes mestres nos ensinavam, como Teotônio dos Santos, como Florestan Fernandes, como Ottaviani, né? Que a universidade, Celso Furtado, a universidade estava ligada ao projeto de nação. Já não existe projeto de nação, existe projeto de mercado. Essa é uma primeira observação. Então, abrimos mão de ter soberania, na verdade. Há muito tempo está se abrindo mão disso. Mas outro ângulo que foi acrescido ao fature-se é que o governo Bolsonaro voltou com uma ideia lá de muito dos neoliberais do voucher. E eu chamo a atenção isso. O que seria isso? É ainda esvaziar mais a possibilidade das pessoas de classe popular irem numa universidade pública e poderem ter, digamos, um conhecimento, digamos, mais sólido. E o governo propõe para esses que não poderiam pagar uma universidade um tipo de bolsa que eles vão pagar a qualquer escola privada, né? Então, é uma outra forma de transferência dos recursos públicos para a iniciativa privada. E veja como o Roberto é muito jovem, né? Mas você e eu somos da geração que lutamos muito contra o voucher nas universidades. E aparentemente, isso que a gente deve frisar, evidentemente que eu me colocando num lugar de um jovem ou de uma jovem que vem ali da comunidade, como eu
ou de onde eu saí, lá do campo, e alguém me oferece um voucher para estudar num escolão, enfim, que não é bem universidade, eu vou aceitá-lo, porque é o caminho que eu tenho. Agora, isto não vai construir uma sociedade e nem vai dar a ele a competitividade. Pelo contrário, vai dizer, olha, você teve a chance, nós te damos esse dinheiro, e agora, se você não vai competir no emprego com o Roberto, com o Gaudêncio, o Zacarias, o problema foi a tua incompetência. Claro. Então, eu acho que esse conjunto dessa análise que você faz remete, de fato, que o Brasil, diferente da China, como colocava o Roberto, abre mão com isso de ter a universidade como um setor estratégico para construir mais autonomia e, enfim, uma universidade voltada para a sociedade e não para o mercado. Acho que isto que os nossos acadêmicos devem buscar textos, debater dentro desta análise que você nos traz. Quer falar alguma coisa, Roberto? Microfone. Abre o microfone, Roberto. Desculpa, esqueci de abrir. Não, tudo bem. Em cima do futuro, assim, outros pontos que estão dentro dessa movimentação desses setores privatistas, mercadológicos, e que abraçam, inclusive, teses autoritárias da extrema-direita com uma facilidade muito grande. A primeira coisa é que esse ataque ele também é um ataque ao pensamento crítico, né? Ele também é uma tentativa de controle do conteúdo do que é discutido dentro da universidade, né? Porque quando você, né, se você atrelar a produção científica da universidade, né, aos objetivos empresariais de determinados grupos econômicos, né, você, de alguma forma, vai ter que modificar o conteúdo do que é ensinado em diversas, né, cursos, em diversas disciplinas. Então, a lógica do mercado também é uma lógica de esvaziamento, né, do pensamento crítico e, portanto, é uma posição antidemocrática. Claro. Né? E que, obviamente, com o governo Bolsonaro, toma contornos fascistas, de extrema-direita. É controle de conteúdo né, na tora, não tem negociação. Né? Claro. Não é à toa que os sucessivos ataques desses agrupamentos de extrema-direita, que a gente cita o Bolsonaro porque, como presidente, ele acabou se tornando um ícone disso, mas isso já vem de tempos, com Escola Sem Partido e outros agrupamentos. O ataque sempre, né, a discussão de gênero, de sexualidade, né, o ensino obrigatório na escola básica, né? Então, é incrível isso, né? No Brasil, você defender que a escola básica tem aula de sociologia e filosofia virou coisa de comunista. Né? Roberto, nós precisamos. E se você conversa com pessoas de outros países, as pessoas riem da sua cara, né? Olha, já riram mais, né? Atualmente estão rindo muito pouco. Eu acho que para a nossa turma, nós devemos indicar, ou devemos nos perguntar, existe algum fundamento teórico que dê suporte a tudo isso que está se pretendendo em termos de reforma da universidade? E a resposta é sim. Existem aí diversos teóricos que estão trabalhando o que chamam de sociedade do conhecimento e economia do conhecimento. Eles partem do princípio que cada vez mais, e aí também pegando um aspecto dos teóricos da pós-modernidade, né, que dizem que a nossa capacidade de inventar o novo ela acabou, ela está esgotada, que agora é preciso cada vez mais, né, inovar sobre o que existe. Nesses termos, o conhecimento passa a ser elemento de acumulação. Então, teoricamente, a sociedade que for maior produtora de conhecimento, ela também será acumuladora de capital. Por quê? Porque esse conhecimento deverá ser vendido, né? Esse conhecimento deverá gerar para ela, né,
uma riqueza fantástica, que a tornará economicamente saudável e capaz de manter a sua área de influência aí. É muito interessante que esse conceito de sociedade do conhecimento leva a coisas interessantes. Por exemplo, o Banco Mundial ele não mais financia a abertura de qualquer universidade na Europa, na África. E tem muita má vontade em financiar a abertura nova de universidades na América Latina e Caribe, por exemplo. O feito do Lula é um feito extremamente significativo, porque ele vai na contramão de forças internacionais extremamente poderosas, né? Mas que as pessoas que comungam dessa doutrina estão cada vez mais acreditando que é isso mesmo. Outro elemento é a Europa. A gente sabe que a entrada da China, né, nesse cenário geopolítico alterou muita relação de força. Se observarmos que, com o neoliberalismo, houve uma desindustrialização muito grande do mundo ocidental, né? A maioria das fábricas foi para o Oriente passou a ser a oficina do mundo, e a China ganhou rumos próprios, né? Ganhou uma força própria para se tornar a primeira potência militar, econômica, etc., no planeta Terra. Então, é preciso de encontrar novas situações. A decadência americana está aí. Os Estados Unidos é um grande produtor de cinema, de filmes, já perdendo em quantidade para a Índia. Mas o que é interessante é que os Estados Unidos não é produtor de nenhum aparelho de televisão. A produção dos aparelhos de televisão estão no Oriente. É a Sony, é a Sanyo, é a LG, são todos orientais. Então, os Estados Unidos não tem onde passar o filme numa casa americana se não for mandar dinheiro para o Oriente. A Europa, sabedora dessas novas condições, ela pensa, no início da década de 90, a famosa reforma de Bolonha. O que é a reforma de Bolonha? É a reforma... Zacarias, É a reforma do Parque Universitário Europeu para a produção de conhecimento. Sim, Gaudécio. Só queria terminar essa frase. Não, antes de você entrar em Bolonha, só lembrar que o conceito de sociedade do conhecimento, na verdade, é um conceito profundamente ideológico, né? No sentido de que, na verdade, não é para a sociedade o conhecimento, pela própria exposição, né? Eu acho que a lógica do Futurice é exatamente produzir um conhecimento para ser um conhecimento privatizado para os grandes grupos. Então, veja agora a discussão da vacina contra a Covid, né? Alguns países estão propondo, como a China, propondo a vacina dela para todo mundo e gratuita, ou pelo menos, enfim, custos preço baratos. Acessível, né? Mas existe uma corrida que quem não pode pagar, então, eu sempre uso esse exemplo. Semana passada gastei R$700 de remédio, de um remédio para o coração ficar legal. Que sociedade de conhecimento é esta? Na verdade, é um conhecimento privatizado de enriquecimento nacional. Exato. E que o Futurice exatamente entra nessa lógica. Isso que você estava colocando muito bem. A universidade vai trabalhar com uma empresa que a financia quer o retorno, a patente, etc. Então, só para lembrar isso, para uma ênfase maior nesse conceito, que é, como você coloca, que é um conceito que está ligado à ideia da pós-modernidade, etc., mas, digamos, para o nosso acadêmico, às vezes não tem toda essa leitura, é importante dizer que é um conceito ideológico. Aí voltar lá ao conceito que nós discutimos na primeira unidade, né? Da ideologia, etc. Mas um negócio... Desculpa. Não peça desculpa por isso. É um negócio apavorante, né? Eu ia falar da reforma de Bolonha.
processo de Bolonha, e não ia só, não, vou falar. Eu vivenciei isso corpo e alma, né? Eu fui fazer o meu estágio de pós-doutorado na Europa, mais precisamente em Portugal, e fui para lá com o objetivo muito definido, muito bem definido, de entender a reforma das universidades europeias à luz de Bolonha. Gente, o meu impacto foi grande. Primeiro, eu comecei a conversar com estudantes, perguntando-lhes as suas opiniões, né? Como é que percebiam isso na sua vida, etc. Pasmem, a maioria dos estudantes entrevistados que estavam envolvidos até a alma com o processo de Bolonha, com o Goethe, com o Erasmus, etc., foram claros. Professor, desculpe, pergunte outra coisa. Pergunte sobre o Benfica, pergunte sobre o Sporting, mas não pergunte sobre questões políticas, porque isso pode ir para o nosso histórico escolar e, consequentemente, perderemos todas as oportunidades que o programa coloca. Então, Roberto, é uma questão também de despolitização, de enfraquecimento dos movimentos docentes e estudantis. Tá? Não é apenas, né, o cerceamento de aprofundamento das questões filosóficas, sociológicas maiores. É um pragmatismo que leva, né, à liquidação dos centros acadêmicos, dos DCE, enfim, de todo o movimento e enfrentamento realizado por professores ou por docentes. Uma outra coisa que me causou um grande impacto foi ver, na Universidade de Lisboa, o afã dos seus pesquisadores em adquirir pontos no currículo deles, né? Não por texto publicado, mas por conhecimento produzido, por conhecimento patenteado. Eu vi isso tanto em Portugal, quanto eu vi na Espanha. Na França eu não tive oportunidade de ver, fui para ver isso, mas não tive oportunidade. E fiquei, por exemplo, na Universidade de Salamanca, né, uma das mais velhas universidades do mundo. Ela só não é mais velha que as universidades da Arábia e da própria África, né? Mas do mundo cristão ocidental, ela é uma das mais velhas. E, pasmem, em cada porta de laboratório tinha um banner muito grande dizendo: aqui produzimos isto, visite o nosso site e adquira o produto. Então, era sempre assim. E nesta competição, eu tive o desprazer de me encontrar com professores da Universidade de Lisboa, da Universidade Clássica de Lisboa, que já não tem mais pontuação suficiente. E, cada vez mais, ela é alijada da universidade, levada a dar aula, e, mesmo assim, para turmas bem estipuladas pelo Senado da universidade, de forma que mais de um professor estava abrindo seus barizinhos, abrindo um negócio particular para sobreviver. O que mais me impressionou? A competição que passa a ocorrer entre professores. Os professores mais novos, que estão ainda muito afã, né, com grande elan de produção acadêmica, eles mergulham nisso de cabeça. E há um confronto fortíssimo, quase que uma luta de classe no interior da universidade, entre os professores recém-admitidos, ainda às vezes em estágio probatório, e os professores já de longa data. Esses professores de longa data, eles são simplesmente atropelados pelos novos. Enfim, já que de novo o Zoom está mostrando que a gente tem 10 minutos, tentando encerrar isso aí. O processo de Bolonha, portanto, torna as universidades europeias verdadeiras empresas de produção de conhecimento. É a preocupação, aquilo que eu falava anteriormente, com a qualidade do ensino, ela se reduz a um pragmatismo, né, produtor de conhecimentos para acumulação de capital do grupo de financiadores e da parte da universidade pela sua própria sobrevivência. Ou ela vende, ela capta recursos do mercado, ou ela simplesmente fecha suas portas por falta de financiamento
porque o Estado, em base neoliberais, não mais financia as universidades. O financiamento em Portugal, e, na verdade, em toda a União Europeia, é mais ou menos da seguinte forma: mensalidades devem custar em torno de 40% do financiamento da universidade. O restante, os outros 40%, dessa produção científica. E o Estado entra com 20% de financiamento. Isso pelos instrumentos jurídicos, né, de fundamentação das universidades. Ou seja, o Estado, que é o grande financiador, ele se reduz a 20% de financiamentos, que não passam de manutenção de prédios, uma outra coisa, pagamento de funcionários, mas o grosso vem da cobrança de mensalidades e vem da venda de produtos. Era isso que eu queria trazer de processo de Bolonha, mostrando que o Futurice é uma cópia disso aí. E, para encerrar, eu fiz um estudo, já publiquei 2 artigos a respeito, um deles, inclusive, na Europa, mostrando que a reforma da universidade brasileira, nessas bases, nos levará a uma dependência acadêmica muito grande, por uma razão simples. O Banco Santander, só para tomá-lo como exemplo, que é o braço econômico da Península Ibérica, aqui na América Latina, ele é um grande financiador de bolsa de estudo, de pesquisas, etc., etc. Quando ele entra, né, com essa força de financiamento, ele também determina o tipo de pesquisa que ele quer ser realizado. Então, ele não vai financiar nenhuma pesquisa de ponta. Eu não estou vendo o Banco Santander, por exemplo, oferecendo financiamento para nenhuma vacina na Fiocruz ou no Butantan. Agora, se é conhecimento de base, ele financia. E olha que coisa interessante. Esse conhecimento de base produzido no Brasil será vendido para o mercado do conhecimento. Uma vez vendido o conhecimento de base, ele será transformado, será agregado valor a esse conhecimento nos principais centros de pesquisa. Em termos de mais-valia, nós seríamos, né, produtores de um conhecimento com uma mais-valia absoluta e uma mais-valia relativa será realizada fora. E quando nós comprarmos um remédio feito com o princípio ativo da Amazônia, né, que poderia ser incrivelmente mais barato para nós, ele virá muito encarecido, porque o término da pesquisa de base começada aqui na América Latina e no Caribe foi terminado na Europa, então aquilo volta, como o Gaudêncio lembrou aí, do precinho do remédio para o coração dele. Então, é um aprofundamento de uma dependência, não só científica, né? Uma dependência acadêmica generalizada, levando o Brasil a ter um produtor de commodities acadêmicas para venda internacional. É isso, companheiro Gaudêncio, companheiro Roberto, está feia a coisa. É necessário okay, que a minha gente... parte... Sim, vai, fala, Roberto. Roberto. Não, eu ia me despedir dos meus colegas alunos, porque temos 2 minutos, 3, porque eu venho no Natal, Ano Novo, mas, enfim, fala, Roberto, você ia comentar alguma coisa. Não, é necessário a gente se opor a esse projeto, né? Ele, felizmente, não avançou, até porque, enfim, o Weintraub saiu, deu a bagunçada ali no MEC e tal, mas já ele vai ser repaginado e vão tentar passar ele de novo. A gente tem que se opor ferozmente a isso, porque isso significa a destruição da universidade pública, a destruição do acesso à universidade pública pelas pessoas mais pobres e a destruição total da soberania nacional. Claro. Né? Porque uma universidade que vai ser gerida por grandes grupos econômicos vão fazer o que os grandes econômicos querem. Né? Inclusive, significa a destruição de diversos setores das universidades, né? Principalmente setores de ciências sociais e humanas, que não vão receber nem um centavo de financiamento, porque, na lógica desses grupos, dessas pessoas, esses são setores que não produzem nada de importante para a sociedade. Então, eles devem ser retirados. Né? Vamos lembrar sempre aquela ideia do Weintraub, né, de que ele não ia repassar mais dinheiro para os cursos de filosofia, porque filosofia não produz nada. Quem quiser estudar filosofia, que estude com seu dinheiro. Isso não passou na época, até porque nem chegou a ser um projeto, era mais a bandeira de
de agitação e propaganda dele para a base social fascista do governo, da qual ele faz parte. Porém, isso é pensado e maquinado diariamente por esses agrupamentos, tanto no governo quanto no mercado. Né? E aí a gente vê muito bem a simbiose desse fascismo, né, da extrema-direita com essa lógica privatista de mercado, onde eles se encontram. Né? Roberto, então, só para acrescentar um dado e passar para o Gaudêncio, eu também já deixo aqui minhas despedidas, um abraço para todo mundo, mas eu acho que vale a pena dizer que isso não é uma teoria da conspiração. Desde 1999, por exemplo, foi assinada no Rio de Janeiro a criação de um espaço comum União Europeia, América Latina e Caribe, em que a União Europeia conduz a reforma das universidades brasileiras e as novas condições de mobilidade acadêmica nesta região do hemisfério sul. Então, está andando, tem uma série de leis, a Firjan é uma das grandes, né, incentivadoras disso, a Fiesp também, o Grupo S, enfim, todo mundo que se interessa pela privatização do sistema de educação superior no Brasil. Boa noite a todos, meu abraço. Companheiro Roberto, um abração. Gaudêncio, um abração. Cuide desse coração aí maravilhoso. Ok. E vamos adiante, né, companheiros? Boa noite. Okay, boa noite também aos nossos acadêmicos, né? Que agora vão só voltar o ano que vem, né? Vão entregar os trabalhos até dia 7, 8, né? Vocês têm a 7, né? E tenham um bom Natal, descansem e voltamos no semestre que vem. Eu vou voltar dando economia da educação com o Rafael, creio. Não vou poder mais compartilhar dessa bela dupla formando esse trio. E agradeço já ao Roberto e ao Zacarias a oportunidade de ter trabalhado junto. Mas a gente vai voltar trabalhando agora junto até o final, né? Porque vamos corrigir, vamos tocar. Tá estaremos bom? juntos, estaremos juntos. Um grande abraço. Um abração, Gaudêncio. Um abração, Roberto. Ok, gente. Abraço. Tchau.